Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 104 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os tempos do verbo e os nossos objetivos são conhecer os principais 3 tempos do verbo, presente, pretérito e futuro, identificar esse tempo dos verbos lá nas orações e nos textos e que vocês saibam estabelecer a diferença entre esses tempos, o presente, o pretérito e o futuro, tá? Prepare o material para a aula, pega o caderno de vocês, abre na matéria de português, deixa o lápis, a caneta, a borrachinha na mão para vocês irem anotando, tá bom? Então, vamos começar a definir o que é tempo, né? O que é tempo, então? É um momento que eu posso encontrar na ação realizada por um verbo, por esse verbo. Esse momento pode indicar uma ação já concluída, uma ação em desenvolvimento ou uma ação que está por vir. Desse modo, eu vou ter o presente, o pretérito e o futuro. Aí vocês podem estar se perguntando, prof, não tem passado? Tem, né? O nosso pretérito é o passado, tá? É a mesma coisa que eu dizer presente, passado e futuro. Porém, lá nos livros de português, nas gramáticas de português, vocês vão ver sempre a palavrinha pretérito, tá? Presente, pretérito e futuro, tá? O que é o presente, então? O presente vai indicar uma ação que ocorre no momento da fala ou da escrita. Por exemplo, faço exercícios diariamente. O verbo é faço. A ação de fazer está sendo representada no momento da fala. Compus um belo poema hoje. Novamente, é o verbo compus, de compor, de escrever, criar, indica uma ação realizada no momento da fala ou da escrita. Outro exemplo, Mauro gosta muito de chocolate. Gostar é uma ação que Mauro realiza no momento da fala. Portanto, os verbos estão no presente, tá? E o pretérito indica uma ação que já aconteceu antes do momento da fala ou da escrita. Por exemplo, eu digo assim, sonhei com você. Eu estou falando agora, mas eu me refiro a uma ação que já aconteceu. Foi antes do momento da fala, o sonho, né? Ontem eu fiz todos os exercícios. Estou falando agora com vocês. O verbo fiz se refere a uma ação que eu já realizei antes do momento da fala com vocês ou antes do momento da escrita dessa frase, né? As crianças ficaram alegres com a boa notícia. Ficaram também representam uma ação que já foi realizada, portanto, está no pretérito, que é o mesmo que passado, tá? O pretérito, gente, ele pode ser subdividido em 3 categorias. Hoje eu vou apresentar essa subdivisão para vocês, mas nós vamos ainda parar para estudar mais especificamente cada uma dessas divisões. Por enquanto, saibam que o pretérito pode ser perfeito, imperfeito ou mais que perfeito, tá? Então, o que é o pretérito perfeito? Indica um fato que já está totalmente concluído lá no passado. Olhem só, estudei para a prova. Acabou já o estudo, já fiz essa ação, tá? O pretérito imperfeito também é uma ação no passado, mas ela é ao contrário do perfeito, ela não está concluída ainda totalmente. Dá a impressão que ela ainda está acontecendo, olhem só. Meu amigo conversava durante as aulas. Percebam que é no passado, mas parece que ele continua conversando até hoje nas aulas ainda. Perceberam a diferença? Né? Então, o pretérito perfeito, estudei, corri, amei, estudei, ações totalmente concluídas no passado. O imperfeito são ações no passado, mas que ainda estão em desenvolvimento. Corria, amava, conversava, né? Entenderam? Essa é a diferença, né?
Pretérito mais que perfeito. Aqui a ação é no passado e essa ação vem antes de uma outra ação também realizada no passado. Tá? Olhem só. Correra, correra, tá? Não é correrá, senão vai virar futuro, sem acento. Correra, amara, estudara. Tá? Estudara para a prova quando você chegou. Olhem a ação que aconteceu de estudar no passado, antes de uma outra ação de chegar, que também aconteceu no passado. Esse é o pretérito mais que perfeito, tá? O futuro indica uma ação que ainda vai acontecer, tá? Olhem só, daqui a 15 minutos irei para a academia. Ainda vai acontecer a ação de ir na academia, né? Você tocará violão muito bem se dedicar-se. Ó, ação no futuro que vai acontecer, desde que você se dedique, né? Resolveremos as atividades após o jantar. Ó, a ação de resolver as atividades ainda vai acontecer. Então, é futuro. E o futuro, ele também se subdivide, assim como o pretérito. E essas subdivisões nós vamos estudar separado também de modo mais detalhado nas aulas seguintes. O que vocês precisam compreender hoje? Presente, passado, futuro. Saber que o pretérito se divide em perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Saber que o futuro se divide em futuro do presente e futuro do pretérito. Tá? Daí mais para frente nós vamos estudar com bastante dedicação só o pretérito perfeito, só o imperfeito, só o mais que perfeito. Só o futuro do presente, só o futuro do pretérito, tá bom? Então vamos ver a diferença entre o futuro do presente e o do pretérito. O futuro do presente indica um fato posterior, ou seja, depois do momento da fala. Bem tranquilo, né? Ó, não tenho a intenção de esconder nada. Assim que seus pais chegarem, contarei o ocorrido. Ainda vai acontecer depois do momento que eu falei. Pronto. O futuro do pretérito, ele indica um processo futuro, mas esse processo está relacionado com algo que já aconteceu no passado. Olhem só. Ontem você ligou dizendo que viria aqui em casa. O futuro do pretérito está aqui, ó, viria. Mas esse fato está atrelado a uma ação realizada no passado, a ligação que você fez ontem. Entenderam? Ó? Ontem você me ligou dizendo que viria aqui em casa. O viria é futuro do pretérito, porque ele se refere a uma ação que vai acontecer no futuro em relação a outra que você fez no passado, que foi me ligar. Entenderam? Né? Mas como eu disse, por enquanto, se atenham que o futuro pode ser o futuro do presente e pode ser o futuro do pretérito. Saibam que o futuro é uma ação que ainda vai acontecer, certo? Daí, com mais calma, depois nós vamos diferenciar direitinho esses pretéritos aí, perfeito, mais que perfeito, imperfeito, e os dois tipos de futuro, tá bom? Vamos resumir, então, o que é que são os 3 tempos do verbo. O presente indica um fato no momento da fala ou da escrita, tá? O pretérito, que é igual ao passado, é um fato que ocorreu antes do momento da fala, que já aconteceu, que está no passado. O futuro indica uma ideia, né, de uma ação, de um fato que vai acontecer depois do momento da fala, ou seja, não aconteceu ainda. E aqui eu deixei 3 frases, uma com cada tempo. Olhem só. Leio um capítulo do livro todos os dias. Ação no presente. Leio, eu leio. Pretérito. Lia um capítulo do livro todos os dias. Hoje não leio mais, quem sabe leio 2, ó. Tá vendo que já aconteceu essa ação no pretérito lá no passado. Lerei um capítulo do livro todos os dias. É uma ação que ainda vai acontecer, que não aconteceu ainda. Certo, gente? Anotem lá no caderninho. Caso vocês tenham ficado com dúvidas, pessoal, revejam a aula. Se possível, abram também o documento em PDF que vocês têm lá no Educa Mais, né? Que vai auxiliar vocês na atividade, tá bom?
Finalizo a aula agradecendo a atenção de vocês e lembrando que vocês têm uma atividade para fazer sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigada e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.